A fé correta produz o comportamento correto. As pessoas estão acostumadas a pensar no cristianismo como uma religião, mas o cristianismo não é uma religião. Cristianismo é crer corretamente. Quando cremos corretamente, obviamente teremos um comportamento correto, como resultado de crer corretamente. Crer corretamente é importante porque a sua fé afeta o seu espírito, o corpo, a alma, a vida financeira, a vida familiar, a vida profissional, enfim, cada aspecto da sua vida. Uma crença errada sempre vai produzir um comportamento errado. Dessa forma, se queremos ser transformados, precisamos mudar a nossa crença. Esse processo é uma mudança de mente, que a palavra de Deus chama de arrependimento. Como vimos, arrependimento no grego é metanoia, que literalmente significa mudança de mente, mudança de ideia. O arrependimento verdadeiro é uma questão de mudança de mente, mudança radical de entendimento e opinião. Quando renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, estamos nos arrependendo. Vejamos esse texto na palavra do Senhor. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual entre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse texto está em Lucas capítulo 15, os versículos 3 a 7. Esta parábola das 100 ovelhas é uma ilustração do verdadeiro arrependimento. É o pastor que sai para procurar a ovelha. Ele é que deixa as outras 99 no aprisco. É ele quem coloca nos ombros e a carrega. E depois é o pastor que se alegra com os amigos. Onde fica a ovelha nessa história? Não é que ela precisava de arrependimento? A única atitude da ovelha foi se deixar ser levada de volta para casa. Ela simplesmente se entregou ao pastor. No Velho Testamento, os ninivitas se arrependeram porque Jonas disse que a cidade seria destruída em 3 dias. No Novo Testamento, porém, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Foi o olhar amoroso de Jesus que conduziu Pedro ao arrependimento. No texto que vamos ler em Romanos, diz assim: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento? Romanos capítulo 2, versículo 4. O amor de Jesus é que nos leva ao arrependimento. Quando lemos lá em Mateus 26, 75, quando fala que que Pedro chorou arrependido por ter negado o Senhor Jesus. No Velho Testamento, o homem precisava se arrepender primeiro e então Deus o abençoaria. Mas no Novo Testamento, nós provamos primeiro o amor de Deus e então nos arrependemos. O arrependimento envolve a tristeza segundo Deus pelo pecado.
É uma mudança de opinião em relação a si mesmo e a Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Em relação a Deus, precisamos reconhecer que Ele nos ama. Atos capítulo 20, 21 diz assim: testificando tanto aos judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Em relação a nós mesmos, precisamos reconhecer o pecado da justiça própria. O arrependimento, segundo o Evangelho, é abandonar a ideia de que possuímos algum merecimento. Hebreus, no capítulo 6, 1, ele diz assim: por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. A palavra de Deus diz que a fé que salva é aquela que Deus justifica o ímpio. Se não reconhecemos que somos ímpios, então não precisamos de um Salvador. Romanos 4, 5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha só, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Pedro cometeu o mesmo pecado de traição de Judas, mas ele permitiu ser amado pelo Senhor. Muitos querem fazer justiça punindo a si mesmo pelos seus próprios pecados. Quando fazemos isso, estamos simplesmente andando pela própria justiça. A mãe de todos os pecados é a justiça própria. A primeira menção de figueira na palavra de Deus é quando Adão e Eva tomaram das suas folhas e fizeram roupa para si. Gênesis capítulo 3, 7 nos fala isso. E Romanos capítulo 5, 19 diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Romanos 5, versículo 19. Nós nos tornamos pecadores por causa do pecado de um único homem. Você não é pecador por causa dos seus próprios pecados, ainda que certamente os tenha. Mas você é pecador porque herdou a natureza de Adão. Isso pode soar injusto para você, uma vez que não nos parece razoável ser condenados pelo pecado de um homem. Você se tornou justo por causa da obediência de Cristo. Do mesmo modo que você herdou o pecado de Adão, agora você herda a justiça de Cristo. O que o primeiro Adão fez foi tão poderoso que você não pode desfazer pelas suas próprias obras. Entenda que as suas obras boas não podiam mudar o seu status de pecador. O mesmo princípio continua valendo depois que você recebe a justiça de Cristo. Uma vez que recebe a justiça, já não é mais pecador. Ainda está sujeito ao pecado e ainda pode pecar, mas não é mais pecador. O pecado não pode mais mudar a sua posição de justo. O poder do pecado não é maior do que o poder da justiça de Cristo que nos foi dada. Não julgue a sua posição pelo seu comportamento, mas sempre julgue o seu comportamento baseado na sua posição de justificado pelo Senhor Jesus. Isso não é um tipo de licença para pecar. Em primeiro lugar, porque a força do pecado não é graça, e sim lei. O pecado não tem mais domínio sobre aqueles que estão debaixo da graça. Como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim
da graça. Muitos ficam todo o tempo se analisando para ver se acham alguma justiça neles mesmos, mas, ao fazerem isso, caem na arapuca da introspecção. O diabo procura nos levar a ficar ocupado com nós mesmos, olhando-nos e nos analisando o tempo todo. O resultado disso é sentimento de culpa, depressão, desânimo, incredulidade. Quanto mais olhamos para Cristo e nos esquecemos de nós mesmos, mais somos cheios de vida e também somos transformados de glória em glória. O diabo sempre nos dirá: olhe para você, você não obedeceu o suficiente. Como pode crer em Deus para receber cura? Como pode crer em Deus para prosperidade? Você desobedeceu. Você já não é mais justo diante de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e a toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios nos fala isso, capítulo 10, versículo 4 e 5. Não é que nós trazemos o nosso pensamento para obedecer a Cristo, é trazer todo o pensamento à obediência de Cristo, porque Ele obedeceu. Eu fui feito justo pela fé. Agora toda fortaleza maligna é quebrada por causa da obediência de Cristo. O diabo é acusador. Ele diz que você não obedeceu o suficiente e quando você desobedece, ele condena. 1 João, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiante, pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o que ele está fazendo agora? A palavra nos fala que ele se assentou à destra da majestade nas alturas. Ele se assentou porque a sua obra está completa. Ele está assentado como sumo sacerdote por causa de nós. Lemos isso em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Deus sempre trabalha com representantes. Hebreus capítulo 5, versículo 1 diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Quando Davi venceu Golias, a sua vitória foi a vitória de todo Israel. O mesmo princípio se aplica ao sacerdote. Ele representa todo o povo diante de Deus. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos do templo para fazer expiação dos pecados da nação. Se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos e caísse morto ali, ele seria arrastado para fora de toda a nação saberia que Deus os havia rejeitado. Entretanto, o que acontecia naquele tempo é que os bons sumos sacerdotes envelheciam e morriam. E por causa disso que a segurança do Velho Testamento não era permanente. Agora, porém, nós temos um sumo sacerdote que vive para sempre. João diz que, como ele é, nós somos neste mundo. Se ele é aceito por Deus, nós também somos aceitos. Se ele é justo, nós também somos justos. Se ele é saudável, nós também somos neste mundo. Se ele é próspero, nós também somos. Se ele está debaixo do favor de Deus, nós também estamos. No Velho Testamento, o sumo sacerdote precisava usar uma roupa especial e uma mitra na cabeça. Cada peça do vestiário do sacerdote era uma maravilhosa relação com a redenção, mas na frente da sua testa havia uma placa de ouro no qual estava escrito: Santidade ao Senhor. No livro de Êxodo, no capítulo 28, o versículo 38 fala assim:
e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade corretamente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas, porque estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Muitos não sabem, mas mesmo nos momentos de adoração, existe iniquidade em nossa ministração. Contudo, não precisamos parar a adoração preocupados, pois o nosso sumo sacerdote, Cristo, traz na sua mente a santidade do Senhor, para que nós sejamos aceitos diante de Deus. O padrão não era: se os seus pensamentos forem santos, então você será aceito. Em vez disso, Deus diz que, uma vez que os pensamentos do sumo sacerdote sejam santos, nós seremos aceitos. Temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e intercede por nós, o nosso Senhor Jesus. O sumo sacerdote precisa ser alguém que se identifica com seu povo. Essa é a razão por que Cristo se fez homem, para ser o nosso sumo sacerdote. Ele nos compreende e nos ama porque se fez como nós. Apocalipse 7,17 diz assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de águas vivas, e Deus lhe enxugará os olhos toda lágrima. Quem nos apresenta não é o grande pastor, mas o Cordeiro. Ele se fez Cordeiro para que pudesse se compadecer de nós e interceder por nós diante do Pai. É claro que ele é o supremo pastor, mas ele só é o supremo porque também é o Cordeiro. Amém? A nossa fé, ela tem que ser correta. Temos que acreditar na palavra de Deus, para que assim o nosso comportamento passe a ser de acordo com o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores.